Muito bem, gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre o Dia do Senhor, um aspecto muito importante também dentro de escatologia. Nós vamos ver, claro que nós não vamos aqui falar sobre todo o aspecto, né, que ocorre, todos os eventos ou todas as informações sobre este dia, mas nós vamos ver aqui tentar ver uma estrutura geral do que acreditamos que irá acontecer e do que as linhas também acreditam que irá acontecer. E, portanto, se tiverem caderno aí, porque além da apostila eu também preparei um material complementar para vocês. Depois vocês vão ter acesso lá no Classroom. E eu vou falar algumas coisas que não estão na apostila aqui, portanto, se tiverem caderno, quiserem apontar, fiquem à vontade. Então, como nós já vimos, as 4 linhas, né, para a gente fazer aqui um resumo geral, as 4 linhas majoritárias de interpretação do assunto de escatologia, ou as 4 linhas que são mais abrangentes, né, ou mais conhecidas pelas pessoas, são pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, o amilenismo e o pós-milenismo. O pastor Vitor Vieira, na mentoria que nós tivemos, ele explanou bem um pouco de cada linha, cada uma dessas 4 linhas, e ao longo de todo o curso nós também temos falado. E provavelmente, se vocês continuarem a estudar sobre sobre escatologia, vocês sempre vão estar dentro de uma dessas 4 linhas, sempre vão buscar o estudo dentro de uma dessas 4 linhas. 3 dessas 4 linhas, então, são concordantes no aspecto de que Cristo voltará após a grande tribulação, ok? Então, são elas o pré-milenismo histórico, o amilenismo e o pós-milenismo. E o pré-milenismo dispensacionalista acredita que Cristo voltará para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, ok? E no que toca ao assunto Dia do Senhor, isso é algo, esse aspecto é algo concordante em todas as linhas, ok? Existem sim divergências, mas no que toca a algumas referências, alguns detalhes que acontecem nesse dia, e não do dia em si. Então, todas as linhas concordam sobre esse dia. Então, por quê? Porque é algo fundamentado em toda a Escritura. Quem já leu a Bíblia toda, ou quem busca o estudo da Bíblia toda, vai ver que inúmeras vezes os profetas, e até mesmo no Novo Testamento, esse dia é mencionado. Porque ele é marcado por muitas, então, profecias e passagens no Novo Testamento também. Então, é um dia que se aproxima, ok? Apesar de nós não conseguirmos colocar no nosso calendário, é um dia que nós sabemos que está breve pelas profecias que já se cumpriram, pelas profecias que ainda estão por se cumprir, e esse dia é um dia tão certo como a própria, então, dentro do que as linhas acreditam, né? Esse dia é um dia tão certo como a própria exatidão da existência de Deus, ok? Se nós fôssemos ver um livro ou um dos profetas que mais fazem referência sobre esse dia, seria Joel, principalmente no capítulo 2. Joel é um dos livros mais escatológicos e proféticos que existem no Antigo Testamento. E ele nos atesta afirmações importantíssimas a respeito desse dia, e hoje nós vamos nos basear muito nele na nossa aula, ok? Então, a primeira passagem que eu gostaria de ler com vocês está em Joel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Se vocês tiverem Bíblia, enquanto isso eu vou partilhando aqui os slides com vocês. Pronto, vamos lendo então Joel, capítulo 2, enquanto eu faço aqui, do versículo 1 ao 3, e depois nós vamos ler o versículo 11, tá bem?
Então, o versículo do 1 ao 3 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Agora vejam o verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então vejam, Joel aqui ele primeiro afirma, né, que o dia do Senhor existe, ele vem. Ele diz assim, e ele já está próximo, né? Ele diz, uma outra característica, ele diz que esse dia é marcado por escuridão e densas trevas, ok? Ele diz que esse dia também é marcado por um povo, né? Se vocês verem ali, ele diz, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, ok? Então, depois nós vamos ver também no próprio Joel, ele diz que esses vão ser marcados pelos dias do maior derramamento do Espírito que já houve em toda a história da humanidade. Então, ele diz aqui que esse é marcado, um dos aspectos é que é marcado por um povo que é grande e poderoso, né? E que também é marcado por um grande ao mesmo tempo que esse dia é grande e glorioso, ele também é terrível, né? E ele termina perguntando quem poderá suportar esse dia. Segundo a Pedro 3, ele também nos revela sobre essa vinda, né? Só para nós não ficarmos aqui só no Antigo Testamento. Ele fala também sobre essa vinda, Pedro fala sobre isso, como esperarmos, né, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é basicamente, gente, a ira de Deus derramada sobre toda a impiedade. É quando Deus vem para se vingar. Essa palavra dia do Senhor, essas palavras dia do Senhor, ela também nós vamos ver inúmeras referências dela nas Escrituras, como o grande dia ou o dia da vingança, o dia do Senhor, né, como já foi pronunciado. Então, existem inúmeras nomenclaturas para esse dia, mas todos se referindo à mesma coisa, certo? Então, basicamente a ira de Deus sendo derramada sobre toda impiedade e injustiça que ao longo de toda a história da humanidade vieram a acontecer, né? Todo pecado, toda injustiça causada, então, pelos ímpios, vai receber a sua justa medida de ira através do grande e terrível dia. Então, veja, a primeira coisa que nós temos que ter em mente em relação a esse dia é que Deus, primeiramente, Deus ele é justo, certo? Então, por mais que ele venha para se vingar, por mais que ele venha para estabelecer a sua justiça plena e por mais que ele venha derramar a sua ira nesse dia, nós precisamos ter isso em mente, que ele é justo e por ele ser justo, a justa medida será lançada sobre todos aqueles que cometeram impiedades, né, ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a história da humanidade, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente, gente. Então, agora eu já vou conseguir aqui partilhar com vocês. Eu acho. Qual é a referência de Pedro? 2 Pedro, capítulo 3. Pode-se ler o capítulo todo, para entender bem.
Muito bem. Aqui vai, aqui vai. Vamos lá, então. Já está. Muito bem. Okay. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, um pouco mais agora a fundo a respeito desse dia. Para a gente entender esse dia, pessoal, é necessário a gente olhar um pouco para a cronologia bíblica, tá bem? Então, dentro da Bíblia, nós precisamos entender o seguinte, que existem tempos e estações, ok? E nós vamos começar vendo Hebreus capítulo 1, o verso 1 e 2, que fala sobre 2 tipos de tempos diferentes. Quem puder abrir aí e acompanhar comigo, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Okay? Então diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vejam aqui, ele fala sobre 2 tempos distintos, antigamente e últimos dias, ok? Então, antigamente, em algumas passagens, vai aparecer outrora, né? Em algumas versões bíblicas. Então, antigamente ou outrora, está falando sobre o desenvolvimento que os teólogos chamam de primeiro pacto, que é o quê? É o mais conhecido como Antigo Testamento, ok? Então, é o desenvolvimento da aliança de Deus com Abraão e o povo ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, antigamente, outrora, quando o autor de Hebreus está aqui referindo, como ele está aqui se referindo, então está falando sobre os primeiros pais, né? Desde a aliança que foi firmada com Abraão, sequencialmente ao longo do Antigo Testamento. E a partir da encarnação e o ministério público de Jesus, ou seja, a encarnação, a ressurreição e o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, o Pentecostes, né? Então seria o que o autor está chamando de últimos dias. Então vejam que interessante, últimos dias, por mais que muitos pensem que são os dias em que se avizinham a vinda de Jesus, o autor aqui ele nos dá um entendimento de que os últimos dias começaram desde o tempo em que Jesus encarnou. Entendem? Então, existe um tempo que é chamado antigamente, né, que nós podemos chamar de Antigo Testamento, e existe outro tempo a qual se chama últimos dias. Ok? Portanto, os últimos dias a qual o autor aqui está se referindo não é a volta de Jesus. Nós precisamos ter isso em conta. Os últimos dias e o fim dos tempos, eles não são a mesma coisa, pessoal. Ok? Então, frisem isso. Últimos dias e fim dos tempos não são a mesma coisa. Ok? Deixa eu só abrir aqui o bate-papo com vocês. Últimos dias e? Últimos dias e fim dos tempos não são a mesma coisa. Ok, obrigado. Ok? Eu não estou conseguindo. Ah, tá. Já está. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Últimos dias, então, voltando, recapitulando isso. Últimos dias está falando do tempo em que Jesus encarna, e isso se estende pelos apóstolos e está se estendendo até os nossos dias. E fim dos tempos é uma referência, então, quando as coisas quando os aspectos em que a Bíblia fala sobre tribulação, sobre a vinda do Senhor, irá acontecer, ok? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque lá em Atos 2, capítulo 16, lá em Atos 2, verso 16 ao 18, quando acontece o derramamento do Espírito, Pedro ele vai citar Joel capítulo 2.
Olha que interessante. Vocês podem depois anotar, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Atos, capítulo 2, do 16 ao 18, diz assim, olha. Mas o que ocorre, aqui é Pedro falando, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. E Joel, capítulo 2, 28 ao 31, ele diz o seguinte, é a mesma referência. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos... Então, Pedro, ou seja, Pedro ele está citando, ou ele está dizendo que esse evento do derramamento do espírito é uma evidência que eles estavam vivendo os últimos dias. Então, o Pentecoste, quando acontece ali, é basicamente o Senhor dizendo, olha, os últimos dias já estão acontecendo. Então, os últimos dias, eles começam na era apostólica, no tempo dos apóstolos, a partir do ministério de Jesus, e se estende até os nossos dias. E irá continuar a se estender, né, até que ele venha. Então, essa é uma verdade que é sustentada por Joel, por Ezequiel, por Isaías, por Amós. No Novo Testamento, Pedro fala sobre isso. Então, existem inúmeras referências que falam sobre essa verdade que nós estamos expondo aqui. Alguns casos são usadas palavras diferentes, como eu falei para vocês, para expressarem esse dia, né? Já falei que aquele dia, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança. Então, esse dia é um tempo diferente dos últimos dias, ok? Por quê? Porque os últimos dias, o que nós precisamos entender agora em relação a tempos e estações, é que os últimos dias, por mais que eles estejam a decorrer, ele terá um fim, ok? Ele irá findar. E quando ele findar, irá iniciar, então, o dia do Senhor. Certo? Então, deixa eu novamente falar isso para vocês. Os últimos dias, que são os tempos em que nós estamos vivendo, desde os dias em que Jesus encarnou, ele irá, sim, se estender, mas ele terá um fim. Quando esse fim chegar, irá iniciar, então, o chamado o dia do Senhor, ou o dia da ira, o dia da vingança, ok? Então, o que nós precisamos entender aqui? É que existem 3 tempos diferentes. Existem. Antigamente, nós podemos, para ter uma fácil referência, Antigo Testamento. Últimos dias, nós podemos, para ter uma referência, o Novo Testamento, ou os tempos em que nós estamos a viver. E o terceiro seria o dia do Senhor, ok? Que seria quando ele viria para estabelecer a sua justiça, ok? Para as linhas que acreditam que o reino milenar ele é literal, esse dia está atrelado ao estabelecimento do reino terreno e messiânico de Deus na Terra, ok? Então, todos aqueles que acreditam que nós viveremos um reino literal milenar aqui na Terra, esse dia, os que acreditam nessa linha, eles atrelam o dia do Senhor, o dia do Senhor ao estabelecimento desse reino na Terra. Ou seja, à medida em que o Senhor vem para liberar a sua ira sobre toda impiedade, também vem para estabelecer o seu reino de justiça, juntamente com a igreja, estabelecendo, então, o que é chamado até pelos judeus de Tikkun Olam, que significa restauração de todas as coisas. É o que Atos fala, né? Então, nessa área em específico, como eu falei para vocês, existem divergências, ok? Então, como eu falei,
Não existe divergências em relação ao dia do Senhor. Todos acreditam que o dia do Senhor acontecerá. Só que existem divergências nos detalhes desse dia. E esse detalhe é um. Okay? Para aqueles que acreditam, então, que o reino milenar será estabelecido literalmente, acreditam que os detalhes desse dia serão diferentes daqueles que não acreditam, ok? Então, por exemplo, alguns acreditam que o dia do Senhor está relacionado a partir do dia em que Jesus volta até o dia do reino milenar, ok? Onde eles usam como base o enigma que Pedro lança, onde ele diz que o dia do Senhor que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E 1000 anos é como um dia. Então eles usam como referência essa passagem. E esses acreditam que Pedro ele está atrelando o dia do Senhor com o milênio. Então, novamente, vou falar para vocês. Alguns acreditam que o dia do Senhor é desde o tempo em que Jesus veio até o reino milenar, ok? Outros acreditam que o dia do Senhor é quando finda os últimos dias, e foi as referências que eu passei aqui para vocês, e inicia esse dia com o estabelecimento do reino. Outros que não acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, ou que não acreditam que o reino milenar do Senhor seja algo literal, acreditam que apenas o Senhor virá para estabelecer sua justiça ou se vingar, né, de toda a impiedade que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Certo? Então, vejam só. Eu, da minha parte, né, eu particularmente, acredito que os últimos dias eles começam a partir da encarnação de Jesus, como todas essas referências que já passei para vocês inicialmente, e através de outra referência, que é Gálatas 4:4, que diz que a dispensação da plenitude dos tempos foi quando Jesus encarnou. Depois vocês podem ler e estudar Gálatas 4. Mas ali está dizendo que, basicamente, que quando Jesus veio, quando Jesus encarnou, ali foi a plenitude dos tempos. Ali foi quando ele estabeleceu como seria, ou como Deus estabeleceu como seriam todos os tempos a partir dele. Então, eu acredito que os últimos dias iniciam a partir dessa encarnação e de todo o ministério público de Jesus, ok? E os últimos dias, eles começam nos eventos anteriores ao derramamento do Espírito, ok? Eu também acredito que o dia do Senhor, ele começa com os eventos que precedem a vinda do reino sobre a terra, onde vai acontecer, então, o grande derramar, ok? Muito bem, mas vamos continuar. Essa foi minha pequena opinião a respeito desse assunto. Agora, alguns profetas, e principalmente Joel, como eu já mencionei para vocês, ele irá nos dizer, e como nós lemos inicialmente, que esse dia ele será grande e terrível, certo? Nós vamos então ver alguns aspectos desse dia. Por exemplo, então o primeiro que nós vamos ver é o aspecto grande, ok? Ou positivo. No aspecto grande ou positivo, primeiro eu vou mostrar a ideia dos que acreditam num reino milenar literal. E depois eu vou mostrar dos que não acreditam. No aspecto positivo ou grande, os que acreditam que o reino milenar é literal, físico, militar, econômico, espiritual, sacerdotal, eles listam como base para esse aspecto a passagem que diz que o reino de Deus é um reino de paz, justiça, alegria no Espírito Santo, ok? Então, eles se baseiam nessa passagem. Além disso, eles dizem que esse aspecto é Jesus voltando para se assentar no seu trono. Então, eles se baseiam nisso através de Salmos capítulo 2, ou dizendo que seria o cumprimento de Salmos capítulo 2, quando Jesus se assenta sobre Jerusalém e governa sobre todo o mundo, ok? Eles dizem também ser o cumprimento de Isaías capítulo 2,
ok? Dizem, onde diz que de Sião sairá a lei, ou seja, é Jesus voltando, assumindo o governo da terra em Jerusalém com a palavra de Deus, ok? E a Bíblia sendo a única legislação de toda a terra, certo? Eles dizem também ser o cumprimento de Gênesis 49, onde o leão da tribo de Judá assume o reino de Israel. Eles também dizem ser o cumprimento de Gênesis capítulo 12, onde Jesus se assenta sobre o trono e abençoa todas as famílias da terra. E também dizem ser o cumprimento de Mateus 25, onde diz que Jesus irá se assentar no trono e julgar as nações. O que seria esse julgar as nações? Seria julgar todos os governantes da terra. Presidentes, primeiro-ministros, imperadores, reis que já existiram, etc. Ok? Então, todos os príncipes da terra, segundo os que acreditam num reino milenar literal, teriam que subir até Jerusalém e prestar conta dos seus atos para Jesus. Eles também dizem ser o cumprimento de Zacarias capítulo 14, onde diz que todas as nações terão que subir para Jerusalém para adorar a Jesus. Então, basicamente, se nós fôssemos resumir o dia do Senhor para os que acreditam num reino milenar literal, o dia do Senhor positivamente ou grande, segundo o que Joel diz, é o reino de Deus sendo estabelecido na terra e trazendo restauração de todas as coisas. Ok? E aqui entra outro aspecto também, que esse dia é o dia em que Jesus vem trazer justiça ou colocar tudo em ordem. Porque a palavra original de justiça é ordem. Então, seria Jesus colocando tudo em ordem com a igreja, né, já glorificada, restaurando todas as coisas. Então, basicamente, Jesus ele vem, segundo esses que acreditam no reino milenar literal, Jesus ele vem ordenar a sociedade, ou seja, um mundo de forma moral, política, né? Ordenar as nações, restabelecer o padrão que havia no Éden, certo? Porém, por mais que pareça que só terão coisas boas esse dia, por ele vir estabelecer a sua justiça, ele também traz o outro aspecto, né? O aspecto negativo, o aspecto terrível, né? Mas dentro da sua justiça, para nós concluirmos essa parte de quem acredita no reino milenar literal, dentro da sua justiça, basicamente ele trará duas coisas: salvação e redenção. Se vocês puderem, apontem isso: salvação e redenção, e juízo. Ok? Agora, gente, para os que deixa eu ver. Ok. Para os que não acreditam num reino milenar literal, né? Esse dia ele seria grande justamente por causa desse último aspecto que nós vimos. Porque Deus vai trazer justiça sobre toda a terra, ok? Então, existem, como nós sabemos, existem linhas que acreditam que a igreja já não estará aqui, a igreja estará com o Senhor. Porém, esse dia, por mais que a igreja esteja com o Senhor, para quem acredita nisso, quando Jesus vier no grande dia, né, no dia dele, ele virá então para estabelecer justiça sobre os ímpios que ainda estarão na terra. Ok? Então, a ira do Senhor cairá sobre eles para estabelecer justiça. Então, é isso que as outras linhas acreditam. Então, tudo voltará a ser como no princípio. Toda dor e sofrimento cessarão, porque o Senhor estabelecerá sua justiça sobre toda a terra e, principalmente, contra toda impiedade, contra todo ser humano, todo homem que praticou a impiedade. Ok? Então, é isso que acredita, basicamente, as linhas, num resumo, né, muito geral, as linhas que não acreditam num reino milenar literal. Agora, entrando no aspecto negativo, ou o terrível dia,
né, ou o dia do juízo, esse dia, lembrando aqui que o dia do Senhor, ele é grande e glorioso. Primeiramente, é isso que nós temos que ter em mente. O dia do Senhor, ele é grande e glorioso para os salvos, né, no caso, para os que estão em Deus, para os filhos de Deus, e ele é terrível para os que sofrerão o juízo nesse grande dia, ok? Não é um fundamento aqui, gente, não é um fundamento para entendermos que a ira do Senhor cairá sobre a igreja, para aqueles que acreditam no reino geral, né? Não é um fundamento para isso. A ira do Senhor será sobre toda a impiedade, sobre os filhos da desobediência, ok? Lembrando que a restauração do mundo, ela vai acontecer, ok? Independente do juízo, para aqueles que acreditam. Por exemplo, quando João diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que veio, né, para tirar o pecado do mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, ordem criada, ok? Então Jesus, ele não veio apenas para tirar o pecado do homem. Ele veio para tirar a influência do pecado sobre toda a criação cósmica, ok? A própria palavra diz em Romanos que a criação geme, né, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E ali a palavra no original é huios, ou filhos maduros, certo? Então, a criação está na expectativa que os filhos de Deus sejam glorificados, para os que acreditam no reino milenar literal, e ao assumirem o governo juntamente com Cristo, nesse dia, possa restaurar todas as coisas, ok? Então, outras referências para isso que eu estou a falar está em João 3,16. A Magna perguntou aqui se esse aspecto negativo ainda é de acordo com a visão milenar literal. Magna, num aspecto geral, o dia do Senhor, ele tem essas duas referências, o grande dia e o dia terrível. E o grande dia e o dia terrível são a mesma coisa, né? Vão acontecer no mesmo dia. Essa vamos dizer, se fôssemos caracterizar o dia do Senhor, ele seria grande e terrível. Mas tanto os que acreditam num reino milenar literal como os que não acreditam, essa passagem de Joel, ela entra em evidência para todos eles, percebe? Então, não é uma referência só para os que acreditam no reino milenar literal. Para os que não acreditam, esse dia também será grande e terrível. Tá bem? Boa pergunta. Nós já vamos ver isso, Bruno. Se tem algum outro arquétipo, né, do dia do Senhor, sem ser o dilúvio. Sem dúvida, o dilúvio é a maior referência que nós poderíamos ter. Mas nós já vamos ver isso mais para frente. Então, vejam só. Como eu falei, uma referência para isso, de que o Senhor não virá só tirar o pecado do homem, mas também o pecado de toda a humanidade, também está em João 3,16, né? Onde a palavra a palavra que aparece para mundo ali é cosmos, ordem criada, e Colossenses 1:16 e 18, se vocês quiserem apontar. Então vejam só, a sua justiça, a justiça do Senhor, ela então terá dois aspectos. E é por isso que ele cita Mateus 24, do 37 ao 39, que diz assim, que diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, e agora entrando no que o Bruno aqui perguntou, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, ou o dia do Senhor. Então, isso está em Mateus 24, 37 ao 39.
Então, como o Bruno já deu aqui a referência, o dilúvio, ele é um tipo ou um arquétipo, não, um arquétipo, o Rui botou aqui o que significa, do dia do Senhor, ok? Ou seja, o dilúvio foi a justiça de Deus sobre a terra, ok? Haviam naquela época, na época de Noé, dois tipos de pessoas, Noé e a sua família, que era um tipo de pessoa, e o restante da humanidade. Ok? Então, o dilúvio foi o juízo de Deus, algo que salvou Noé. Então, vejam, para Noé e para sua família, esse dia foi grande, glorioso. Porém, ao mesmo tempo que esse dia salvou Noé, né? Esse dia também condenou a geração da época. Então, ao tempo em que foi grande e glorioso para Noé, foi terrível para a geração que vivia naquela época. E outra referência aqui muito importante, pessoal, é que essa passagem aqui nos leva a um entendimento também do seguinte: nós precisamos estar muito atrelados às Escrituras e com muita sede e paixão pela palavra do Senhor, porque essa referência de Mateus 24 é uma referência aos últimos dias, né? Aos dias em que se aproximam da vinda do Filho do Homem. E isso aqui ele está a falar num contexto geral, ok? E num contexto geral que eu digo como? Até a igreja precisa estar atenta a isso que o Mateus 24 está a falar. Por quê? Porque nós, hoje em dia, somos muito influenciados pelos nossos sonhos, talvez, pelos nossos projetos, pelas coisas que... talvez até, muitas vezes, coisas materiais, coisas que nós queiramos conquistar, entendem? E aí, aqui em Mateus 24, ele vem nos alertar do seguinte, que naquela época, na época de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, ou seja, coisas boas, coisas que foram dadas por Deus para todo ser humano, coisas que foram dadas por Deus para os filhos dele, para os cristãos e etc. Então, são coisas que nós podemos fazer. Entendem? Só que qual foi aqui o defeito? Qual foi a coisa errada que aquelas pessoas ou aquela geração fez? Foi não estar atento ao Senhor ou à palavra dele. E Noé, por mais que comesse, bebesse junto com a sua família, por mais que a sua família se casava, né, e davam-se em casamento, faziam todas essas coisas como aquela geração, a diferença de Noé é que ele estava atento ao Senhor, é que ele buscava continuamente ao Senhor. Seu coração não estava naquelas outras coisas, mas estava no Senhor. E no dia em que o Senhor fala que iria decretar o seu juízo, Noé estava tão atento que ele entra na arca. E a diferença dele para as outras pessoas é que eles estavam tão focados e atrelados, às características que as pessoas colocam nos sonhos, né? Ou na importância que as pessoas colocam nos sonhos e projetos e nas conquistas materiais e conquistas de vida, que deixaram por completo a palavra do Senhor de lado. Então, isso é um alerta para nós. É um alerta muito importante, que nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus, sendo sempre orientado pelas Escrituras, para que nós não nos deixemos desviar por esses dias. Ok? Bruno, acredito que esse dar-se em casamento é uma referência ao início, né, ao noivado, ou ao conhecer uma pessoa e iniciar ali o processo do matrimônio. Não acredito que seria algo referente ao divórcio, ok? Então, essa é uma instrução, pessoal, que eu deixo aqui para vocês à parte. Se apeguem ao Senhor. Por quê?
porque naqueles dias vai ser tão normal, as pessoas vão estar tão focadas, enraizadas nas coisas que essa terra pode proporcionar para o homem, que quando o Senhor estiver alertando até a própria igreja, ok? Até a própria igreja, se não estivermos focados em Cristo, nós podemos nos deixar levar pela influência do sistema, né? O Francisco falou muito isso na aula dele, sobre o sistema que a própria Babilônia, né? O sistema ideológico que a própria Babilônia e o anticristo já tem estabelecido aqui na Terra e que tem induzido as pessoas a viverem totalmente longe e nem se interessarem pela palavra de Deus, ok? Então, vejam, como eu falei, os dias Noé são uma referência ao dia do Senhor justamente por isso, porque os filhos de Deus que estiverem atentos ao Senhor e sua palavra, esse dia será grande e será condenável e terrível para os filhos da desobediência. Em Isaías 61, não pode. Tá. O Adriano falou, Amós 5 fala do dia do Senhor como um dia de trevas e condena o povo que estava ansioso por ele, porque faziam isso não por sede de justiça, mas porque queriam ser engrandecidos entre as nações. Isso mesmo, isso mesmo. É uma boa referência, isso mesmo. Os falsos profetas, uma pergunta interessante. Vejam bem, os falsos profetas, o Francisco também falou sobre isso. Isso não é uma referência que está acontecendo só nos nossos dias, nem nos dias em que Jesus encarnou, né, e no seu ministério público, mas é algo que já está desde que houve a queda, né? Isso é um sistema ou uma cosmovisão, uma forma em que as pessoas são induzidas pela influência de Satanás, pela influência dessa era e do pecado. Então, a melhor forma de identificar, eu acredito, né, a melhor forma de identificar falsos profetas, não só nos últimos dias, mas ao longo de toda a história da humanidade, sempre foi através de, eu poderia falar assim, blindando a nossa mente na palavra do Senhor. Porque a única coisa que pode contrariar uma mentira é a verdade, certo? E a palavra do Senhor diz que ele é a verdade, a palavra dele é a verdade. Então, quanto mais atrelados às Escrituras, quanto mais soubermos, quanto mais nos aprofundarmos em estudo, em busca, mais nós vamos conseguir identificar sempre que nos tentarem induzir a um erro ou a algo em que a Bíblia condena ou a algo em que a Bíblia esteja algo que a Bíblia fale que é uma mentira, né? Então é muito importante isso. Não ter, uma coisa é verdadeira aqui. Se nós não tivermos uma vida de relacionamento com o Senhor, a ponto de estudar as Escrituras, a ponto de ter uma vida íntima com Ele, nós vamos nos deixar, e isso é automático, isso faz parte da nossa natureza. Nós vamos nos deixar ser influenciados pelo sistema em que rege o mundo. Por quê? Porque todo ser humano ele é influenciável. Okay? Se nós não somos influenciados por Deus, pela sua palavra, nós seremos influenciados pelo sistema que rege o mundo. Ok? E isso pode acontecer até com o cristão. Você pode estar numa igreja, mas não ter uma vida de relacionamento ou estudo das Escrituras, e a sua vida será muito mais propícia a receber influência lá de fora do que de dentro da igreja, porque talvez você tenha um convívio apenas de uma vez por semana dentro de uma igreja, e lá fora você está todos os dias, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua rotina diária, né? Sua vida normal. Então, quanto mais adentro da palavra do Senhor, mais fácil de identificar um falso profeta nós seremos, né? Nós conseguiremos, certo? Tem uma irmã que é evangélica e lê muita Bíblia e quase não dá importância à TV. Ela diz que Deus falou para ela ver mais TV, pois o anticristo será apresentado através deste meio. Interessante, sim, interessante isso. É importante. Gente, assim,
Ô, Raul, já a seguir pode falar assim. Por mais que a gente, é claro que eu não estou aqui fazendo uma apologia seja um monge, né? Se isole de toda a gente e vai estudar a Bíblia e só faça isso da sua vida. Claro que não, nós precisamos ter entendimento de toda uma cultura geral, vamos dizer assim, né? Nós precisamos estar atentos às notícias, precisamos saber o que está acontecendo em todas as partes do mundo e sem dúvida isso entra em referência a pessoa que a Andrea falou, e é sempre muito importante. O que eu estou falando é que, sem dúvida, a nossa vida devocional com o Senhor precisa ser muito mais alimentada do que qualquer outra coisa que a gente busque, ok? Raul, está à vontade, mano. Só para adicionar uma informação aí relativamente aos falsos profetas, para ajudar aí nessa busca, porque no fundo todos nós estamos nessa circunstância, não é? E eu costumo focar em algumas coisas muito são básicas, mas elas são fundamentos para nós nos precavermos relativamente aos falsos profetas que estão debaixo de um espírito de falso profeta, não é? Jesus, ele dá uma informação muito importante e muito clara aos discípulos. Os discípulos eram aqueles que estavam próximos de Jesus, estavam a aprender direto de Jesus, não é? E Jesus disse assim para eles: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, ele estava a dizer aos discípulos, aos apóstolos, para eles terem cuidado dos falsos profetas. Ele não estava a dizer para apontarem, para dizer este ou aquilo. Estavam a dizer tenham cuidado, ou seja, para nós há um alerta de ter cuidado com esses falsos profetas. Essa é uma das coisas que queria mencionar. A outra é a parte em que o Espírito Santo, não é? Uma das características do Espírito Santo é que ele é conselheiro. Então, eu creio que ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos aconselhar, não é? Para nos dar discernimento do que é falsa doutrina ou não. Era isso que eu queria adicionar. Muito bom, isso mesmo, sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Francis. Quem? Sou eu, Francisco, meu. Sim, Francisco. Deixa eu te interromper um bocadinho só para 2 comentários aqui. À vontade. Um deles é um comentário da Andréia ali, que ela disse que tinha uma senhora, uma irmã, não percebi se é irmã em Cristo, irmã dela, que lê muito a Bíblia. E, entretanto, um comentário ali que ela parou de ler ou reduziu a leitura, que eu tô fora do chat, eu li antes e voltei pro vídeo, para ver mais televisão, porque o anticristo virá desse meio. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que o anticristo virá da televisão, ele nem sequer precisa da televisão. Não estou dizendo que não vai utilizar os meios de comunicação, só que a Bíblia não diz que virá por este meio. Ele pode vir por este meio ou por qualquer outro meio, a manifestação dele. Entretanto, na verdade, pode usar todos os meios. Faz muito mais sentido usar os nossos telemóveis até mesmo do que a televisão. Então, nós não temos uma evidência clara de como será a comunicação e como o anticristo vai se manifestar, mas nós sabemos que a sua manifestação vai afetar a todos e vai usar todos os meios para convencer a todos a segui-lo e se voltar contra Deus. Agora tem um aspecto aqui, né? Ela disse ali que Deus falou para ela ler menos a Bíblia e ver mais televisão. Veja que Deus não se contradiz. Deus é muito claro e nítido na sua mensagem. E a verdade reside nas Escrituras. Ele nos revelou a verdade na sua palavra. E a sua palavra revela a ele também. Então, Deus jamais, isso posso dizer, Deus jamais falaria isso com uma pessoa porque ele estaria contradizendo todo o fundamento da verdade que está na palavra de Deus. E esse é um ponto que nós temos que ter atenção, porque tem surgido, e isso de alguma forma é aquilo que nós já falamos, é o espírito do anticristo. É a propagação de ideias enganosas que sutilmente nos levam a caminhos distantes do propósito de Deus. O propósito de Deus é que toda a gente o conheça através da sua escritura, através da palavra.
Então, se esse é o propósito dele, ele não diria, olha, vai ver televisão ou vai fazer qualquer outra coisa e me buscar de outra forma que não seja na palavra. Porque ele nos diz primeiramente que é na palavra que ele se revela a nós e nos dá a conhecer a verdade. E esse comentário que ela fez é muito bom, é muito pertinente para o nosso conteúdo e para a nossa aula, porque realmente evidencia tópicos que nós já falamos aqui. Um sistema ideológico que engana as pessoas, e é também um sistema, e esse engano está na religião também, e para além de um sistema ideológico, nós temos também esse espírito da adversidade a Deus, esse espírito do anticristo, que ludibria as pessoas, leva as pessoas de maneira muito sutil a decisões ou a escolhas onde Deus não está presente, que Deus nem sequer falou. Então, é um ponto realmente relevante o comentário para todo o contexto que nós temos falado. E só um outro, acho que não sei se foi o Bruno, alguém comentou ali, eu vi rumores que o anticristo virá do Médio Oriente. Pronto, a Bíblia também não diz de onde ele vem. Faz muito mais sentido que ele não venha do local de uma dimensão, de um elemento não esperado, não expectável, porque é muito mais fácil de enganar. Assim é o pecado, né? Ele se apresenta de uma maneira sutil a cada um de nós, não de uma maneira evidente, porque nós prontamente recusaríamos ele. E da mesma forma o anticristo. Então, esses dois comentários são muito bons, mas eles evidenciam isso que nós já falamos, o cuidado com rumores que não são biblicamente, escrituristicamente sustentáveis, porque ao não ser, eles podem rapidamente nos afastar, né? Provocam medo, angústia, ansiedade, incertezas, etc., e nos afastam daquilo que a Bíblia nos promete. Então, o nosso foco mesmo tem que ser a palavra. Isso aí. Só corrigindo aqui, ela disse que, ela explicou aqui melhor, ela disse assim, eu não disse que Deus mandou ela parar de ler só para ela ver um pouco mais de TV, que será útil. Então, não foi no sentido dela, nós que entendemos mal, não foi no sentido dela parar de ler, né? Foi só ela estar mais atenta à TV e as coisas, e às notícias e algo do gênero. Denise quer falar? Desculpa, paz, irmãos. Bem rapidinho. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tá bom. Eu estou com fome, não sei se tá. Mas está muito boa a explicação do João Francisco e a anterior. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento sobre o que é o falso e o verdadeiro. E eu ouvi uma vez uma explanação, uma pessoa falando o seguinte, que quando a gente conhece uma nota verdadeira, você está tão familiarizado com a nota verdadeira que quando surge uma falsa, você identifica. Ela é muito semelhante, mas tem alguma coisa que vai diferenciar ela da falsa da verdadeira. Então, você sabe distinguir. Isso ficou em mim. E a explanação que o Vitor Vieira nos dá sobre a explicação do que é o anticristo, é a visão dele que é totalmente contrária à de Cristo, né? Então, primeiro que o anticristo, ele nega Cristo como filho de Deus, né? E a segunda é que não há uma filiação, né? Não existe ali um espírito de paternidade, de filho. Isso, assim, para mim, acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz. Porque quando nós não sentimos pertencidos a um reino, a um rei, a um pai, não sentimos governado por um bom pastor, nós nos deixamos levar pelas cobiças, paixões e os desejos da nossa carne. Então, nós somos guiados pelo sistema, por aquilo que nós ouvimos, por opiniões de pessoas, e de acordo com o Deus que nós servimos. Mas cada vez que nós nos aproximamos mais do nosso Pai Celestial, com o coração convertido a Ele, buscando a verdade, a palavra de Deus, essa comunhão com o Pai, claro que com certeza o Espírito, é o que o irmão disse aí, o Espírito ele é conselheiro, ele traz discernimento, traz sabedoria. Então andamos em entendimento, é isso que eu penso. Tá bem, queridos? Obrigada. Tá bem. É isso aí, muito bom o comentário. Raul, rapidinho pode. Muito rápido, já sei que estou a consumir muito tempo. Só adicionar uma coisa em relação aí à questão dessa visão. Às vezes
dependendo da circunstância de cada um de nós, da vida que nós levamos, tem visões que elas vêm à nossa vida para nos despertar para, não é outras, mas para realidades que nós não estamos tão por dentro delas. E às vezes essas visões, elas aplicam-se à pessoa em si, não é? Por exemplo, Deus pode me dar uma visão sobre algo, chamar-me a atenção sobre algo para eu ver ou estar atento a algo mais, porque aquilo é porque se calhar é uma necessidade que eu tenho de ver algo que eu ainda não tenho consciência e preciso de ser consciencializado para aquilo. Então estou a ser direcionado para aquilo para ampliar o meu conhecimento e para estar atento a detalhes que se calhar eu não estou agora. Então a visão, às vezes, ela tem pode ter um simbolismo muito pessoal para a pessoa, para despertar a pessoa para aquilo, ok? É só para... Era isso. Obrigado. Isso aí. Então, são todos comentários muito importantes, pessoal, porque eu acredito que a base, né, uma pessoa forte para esses dias, para os dias que se aproximam, é uma pessoa que se entrega ao discipulado. Porque a única forma de nós mantermos a mente sã em Cristo, entendendo tudo o que está acontecendo, é através das Escrituras, né? Andando com os nossos irmãos, caminhando com pessoas que têm uma mentalidade sadia das Escrituras. Então, tudo isso vai fazer a diferença, tanto para não sermos conduzidos ao erro, não sermos induzidos, né, por falsos profetas ou pelo espírito do anticristo, etc. Nós vamos falar na próxima aula sobre os personagens, e eu quero focar bem no anticristo, e nós vamos falar mais sobre esse assunto. Agora, voltando, e nós já estamos caminhando para o fim, é que algo interessante também, né? Nós estamos falando sobre o dia terrível e glorioso, e algo interessante é que existem argumentos, né, dentro pelo menos do pós-milenismo, que não fica muito confortável com a ideia da grande tribulação, ou bem como o argumento pré-tribulacionista, que é dispensacionalista, também não. Por quê? Porque eles dizem que a ira de Deus não pode ser lançada contra a igreja. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação. E, de fato, pessoal, a ira de Deus, ela não será sobre a igreja, como nós já temos visto aqui. Ela não será lançada sobre a igreja. A ira de Deus, ela será sim lançada, mas como já falamos, sobre toda a impiedade. A Bíblia menciona isso muitas vezes. 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 3:10. Mas isso aqui não nos retira do que está escrito nas Escrituras, né? Para os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, eles argumentam que o povo de Deus ele vai ser protegido sobrenaturalmente, estando na terra durante esses eventos da grande tribulação. Então, nós podemos usar aqui uma referência do Êxodo, do que aconteceu com o povo de Israel quando o Senhor começou a atingir o Egito com as pragas. Vocês podem ver que o povo de Israel em nenhum momento é atingido pelas pragas. Eles são protegidos de uma forma sobrenatural. E, da mesma forma como que aconteceu no Êxodo, as pessoas argumentam, né, as pessoas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, eles mostram, então, dentro dessas passagens também, que a igreja será protegida sobrenaturalmente, ok? Então, o povo de Deus, para esses, sofrerá com a perseguição do anticristo. E para eles, até, eu vi referências de palavras, da palavra testemunho, em muitas passagens do Novo Testamento. Essa palavra significa martírio no original. Então, eles dizem que o povo de Deus sofrerá perseguição do anticristo e haverá muito martírio. Muitos morrerão no nome do Senhor. Mas, se nós fôssemos uma referência para acreditar nessa linha, né, nós precisamos lembrar que nunca... Por quê? Porque quando nós pensamos em martírio, vem logo a palavra sofrimento, né? E longe de nós sofrermos. Né? Isso é a
frase clichê da nossa natureza, longe de nós sofrermos. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que martírio, ao longo de toda a história da Bíblia, nunca foi sinônimo de sofrimento, gente. Ou melhor, apesar das pessoas sofrerem, sim, pelo martírio, todos que morriam em nome de Jesus, em nome do Senhor, se gloriavam daquilo. Vocês podem ver Pedro, né? Pedro, ele chega e fala, Senhor, eu me achei digno de morrer como o meu Senhor. Então, nunca foi sinônimo de fracasso. Pelo contrário, o martírio, segundo a Bíblia, é o mais alto e glorioso chamado que um filho de Deus pode receber. A honra de dar a vida pelo seu Senhor. E aqui entra o que o Raul acabou de comentar. O Espírito Santo do Senhor nos prepara para tudo. Eu costumo dar um exemplo, de uma pessoa... não sei se vocês já viram aqueles filmes de guerra, né? Geralmente, aqueles filmes dos Estados Unidos, quando o pessoal vai para a Primeira ou para a Segunda Guerra, os filmes que eles relembram das histórias e tal. O que acontece? Geralmente, o pessoal que está se candidatando ao exército é um camponês, é uma pessoa que nunca pegou numa arma na vida, é uma pessoa que é um lavrador, enfim, faz uma coisa totalmente diferente do que ser um soldado. E ele é alistado e tem que ir para a guerra sem nunca ter sido treinado, tem que ir porque a guerra tá acontecendo. Só que lá, passado uma semana ou duas que ele está na guerra, parece que ele sempre foi um soldado. Que ele está tão preparado, porque o instinto de sobrevivência, né, o ambiente que ele está envolvido faz com que ele aprenda a estar naquele lugar. E é aqui que eu acredito que entra o Espírito Santo. Para os que acreditam que nós passaremos a tribulação e acreditam no reino milenar literal, o Espírito Santo certamente fará esse trabalho. Por mais que haja perseguições, por mais que haja martírios, né? Nem toda a gente, é óbvio, que passará pelo martírio. Isso não é todo cristão que passará, os que acreditam, né? Não é todo cristão que passará pelo martírio, mas os que passarem estarão preparados pelo Espírito Santo, dando uma mentalidade e um corpo pronto para aquele momento, sabendo estar naquele ambiente. Isso é claro para os que acreditam, né? Agora, para nós caminharmos por fim, falando sobre a ira de Satanás contra o povo de Deus. Então, esse dia do Senhor, né, ou os dias do Senhor, eles são marcados pela ira de Satanás também, né? Porque por mais que o povo de Deus, né, pelo menos é o que os que acreditam no reino milenar literal acreditam. Por mais que o povo de Deus passe pela grande tribulação e não seja a ira do Senhor não recaia sobre ele, a ira de Satanás recairá sobre ele, sobre o povo de Deus. E para os que não acreditam no que passaremos, né, eles acreditam que a ira de Satanás cairá sobre os judeus, né, porque a igreja já não estará aqui, mas a ira de Satanás cairá sobre os judeus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente concluir. É que no tempo do fim, pessoal, o pessoal que acredita que passaremos pela grande tribulação, eles dizem que da mesma maneira que os filhos de Deus e os filhos do maligno chegarão à plenitude, né? Como nós vimos já no início do curso, na parábola do joio e do trigo. A inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, né? Chega ao seu ápice, como foi profetizado em Gênesis 3. Em Apocalipse 12 e 13, nós vemos o dragão perseguindo a descendência da mulher. E aqui entra uma referência à ira de Satanás contra o povo de Deus. Ok? Entre todas as coisas que ele costuma ser um texto polêmico, né? Existe muito debate a respeito disso. Esse texto, sem dúvida alguma, mostra o drama da redenção chegando ao ponto mais elevado da história.
ou seja, no qual a inimizade do homem, entre o homem redimido, né, e a serpente chegam ao seu limite. É quando, gente, para os que acreditam, passaremos pela grande tribulação. Ou até mesmo para os que não acreditam que nós passaremos, mas que os judeus passarão, é quando quando o fim da perseguição de Satanás para com o povo de Deus estará chegando ao fim. Então, é quando estará se encaminhando para o seu limite, né? Esse dia é marcado também por esse aspecto. Então, o que percebemos é que haverá 2 tipos de perseguição contra o povo de Deus. Tanto para os que acreditam, que passaremos, como para os que não acreditam. Ok? Então, haverá 2 tipos de perseguição, ou para a igreja e judeus, ou só para os judeus, no tempo do fim. Um tipo de perseguição é chamado de hostil, e a outra é chamado de sutil. Ok? Uma é por meio do engano da serpente, que irá se materializar por meio da sedução, né, empreendida pela grande Babilônia. Isso foi o que o Francisco falou na aula dele, ok? É o cativeiro ideológico, né? É o espírito do anticristo, é a condução de mente totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? Sendo influenciada por esse sistema, o sistema dessa era. E a outra é por meio do dragão, que irá se materializar por meio da luta do anticristo contra o povo de Deus. Sejam igreja e judeus ou sejam só os judeus. Tá? Eu estou aqui falando dos 2 aspectos, de quem acredita e de quem não acredita. Que a igreja passará pela grande tribulação e dos que acreditam só que os judeus passarão. Okay? Então vejam, as pessoas do Ocidente, elas já experimentam um pouco dessa perseguição. É claro que não se vê tantas perseguições hostis, né, como se vê nos países do Oriente Médio. É algo muito habitual para eles lá, serem perseguidos, serem mortos, serem martirizados, né? Para nós, do Ocidente, não é tanto, não, nem acontece isso, né? Mas existe aqui entre nós uma perseguição sutil, ok? Que é o quê? É justamente a grande Babilônia, ou o cativeiro ideológico, ou o espírito do anticristo. Certo? Nós vemos pela porcentagem que cresce cada vez mais no Brasil, né? Em números de cristãos. O número não quer dizer, não está fazendo uma referência a cristãos que entendem o evangelho genuíno e conduzem a sua vida em maturidade ao Senhor, né? É apenas um número. Então, isso eu estou trazendo, essa referência eu estou trazendo por quê? Porque eu estou dizendo que nem cristãos estão livres desse tipo de influência. Se a Bíblia, se o estudo das Sagradas Escrituras não forem o alicerce e a base da nossa vida, certamente nós seremos influenciados por esse sistema. Okay? Então, nós precisamos nos adentrar sempre nas Escrituras, sempre na palavra de Deus. E já respondendo aqui ao Isaac, essa luta do dragão vai ser contra o povo de Deus, certo? Por quê? Porque Cristo não tem adversário, certo? E essa é até uma referência ao que muitos acreditam, né? Que houve uma guerra nos céus na queda de Lúcifer. Houve uma guerra nos céus e o Senhor venceu e Lúcifer... Gente, Cristo não tem adversários. Ou melhor, ele tem inimigos, mas ele não tem adversários. Então não tem como o dragão, ou a serpente, ou Satanás lutarem contra Jesus ou contra Deus. Entende? Satanás é um ser criado por Deus. Agora, o dragão, sim, ele luta, né, nesse caso, contra o povo de Deus. Ele persegue o povo de Deus.
certo? Então, a perseguição sutil em que nós estamos vivendo no Ocidente é justamente esse tipo de cativeiro ideológico. Então, todo cristão ele precisa estar atento e buscando ao Senhor com toda a paixão, não se deixando induzir pela influência dessa era. Procurando... por quê? Porque, tanto de um lado, nós já falamos sobre isso, né? Tanto dentro do espírito do anticristo, do cativeiro ideológico, como da parte do Senhor, e o Francisco também falou sobre isso na aula dele, acontece o quê? O que entra na nossa mente padroniza a nossa forma de viver. Então, se nós estamos sendo influenciados pela palavra de Deus, certamente a nossa conduta e a nossa forma de viver serão padronizados pela palavra de Deus. E nós estaremos dando autoridade a Deus de reger a nossa vida, de governar a nossa vida. Agora, se a influência que nós estamos recebendo é lá fora, é dessa era, é do sistema do anticristo, é do cativeiro ideológico, a grande Babilônia, certamente o nosso padrão de vida, mesmo que nós não nos apercebamos como cristãos, será conduzido a um padrão de vida como das pessoas lá fora, ou as pessoas que não creem em Cristo, ou não têm a Bíblia como seu padrão de pensamento e de vida. E isso nos fará dar autoridade a quem rege essa terra, ou esse sistema, né? Melhor dizendo. Ok? Então, vejam só, o dragão que Apocalipse descreve, ele é a manifestação plena do mal, certo? Ou Satanás, né? Através do anticristo. E, inicialmente, ou o que já tem acontecido é isso, é uma perseguição sutil, porém ela está encaminhando para uma perseguição hostil. E aqui entra a grande Babilônia, aqui entra a grande tribulação, né? É quando a perseguição começará depois dos 3 anos e meio, né? Segundo as ideias de grande tribulação acreditam. Então, tudo isso, gente, são aspectos do dia do Senhor. E é fato que o verdadeiro povo de Deus, aqueles que estão adentrados nas Escrituras, né, que se relacionam intimamente com Deus, esse povo certamente estará atento a todas essas coisas, o Espírito estará dando discernimento a todas essas coisas, certo? E nós precisamos continuar essa caminhada, amém? Eu queria terminar com vocês lendo uma passagem. Ela está, se vocês puderem abrir aí as Escrituras, a Bíblia, ela está em Isaías 63, Isaías 63, verso 1 ao 6. Pessoal, esse assunto é um assunto muito denso, um assunto muito comprido. Eu aconselho vocês a estudarem muito mais, né? Claro, eu aqui dei só um panorama geral do que é o dia do Senhor. Há muitas vertentes sobre esse assunto, mas o que nós precisamos ter a maior consciência é esses aspectos, que o dia do Senhor será grande e terrível. O dia do Senhor acontecerá e acontecerá em breve. O dia do Senhor é um tempo que acontece após o fim dos últimos dias, certo? São todos aspectos muito importantes que nós precisamos saber. Isaías 63, do verso 1 ao 6, diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, e esses são lugares do Oriente Médio, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. E isso é uma referência a Jesus Cristo, uma profecia sobre ele. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então vejam esse aspecto. Jesus vem no dia da vingança para fazer justiça e salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daqueles que pisam uvas no lagar. O lagar, agora é uma referência a Jesus falando,
O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes. Então vejam só, o sangue que Jesus terá nas vestes não é o seu sangue que foi derramado na cruz, é o sangue dos seus inimigos. E ele continua dizendo, e esse sangue me manchou o traje todo. E agora vejam esse detalhe aqui. Porque o dia da vingança me estava no coração. Se vocês perguntarem assim, o que está no coração do Senhor? O dia da vingança. E aí ele continua, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, o grande dia para o povo de Deus. E ele continua, olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E agora, o último versículo. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. Então, aqui entra, eu quero terminar dizendo que aqui entra uma referência, aquela passagem que diz que é um alerta, né, para nós não nos escandalizarmos no Senhor. É muito importante nós conhecermos quem Jesus é e em nenhum momento duvidar da sua justiça. Por quê? Por que o homem ele não pode se vingar ou o homem não pode atribuir justiça com as suas próprias mãos? Porque o homem não é justo. Então, tudo que nós fizermos para tentar retribuir algo que nos fizeram, será mal, será da intenção má do nosso coração. Agora, Jesus, ele é infinitamente justo. É parte da sua natureza. E quando ele fala que ele vem para derrotar, para matar os seus inimigos, e ele faz disso uma referência a homens ímpios, nós não podemos nos escandalizar, porque a sua justiça é plena. Jesus nunca falhou. Entendem? Então nós precisamos muito, gente, nos apegarmos às Sagradas Escrituras, à palavra do Senhor. Porque à medida em que nós vamos conhecer Ele, é à medida em que nós daremos grandes glórias e graças a Ele naquele grande dia. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém, Francis. Muito Amém. bom. Tem uma questão, posso fazer? Sim, força. Aqui ele está falando da morte de Jesus também, ou não? Na cruz, nesse texto. Em que parte? Ele fala, pelo meu braço, olhei e não tinha quem ajudasse, espantei-me de não haver quem sustivesse, pelo que o meu braço trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Está falando da morte? Será de Jesus, talvez, né? Pode ser. Aqui, porque assim, profecia, ela geralmente entra o contexto da pessoa que está profetizando na época, o que ela está vivendo, entra o contexto da profecia futura, entende? Então, pode ser tanto uma referência a Isaías, nesse caso, que está profetizando, como uma referência ao próprio Cristo, né? Mas por ser uma passagem profética aos fins dos tempos, pode ser que Jesus, sim, pode ser que seja uma referência a aquilo que Jesus já tenha passado, né? Na primeira vinda. Sim. Então, isso é tudo análise de profecia que teria que se fazer. Ok, e eu tenho mais uma questão. Vão ser 2 questionários agora? Ou por causa de quarta-feira, ou vai ser 1 em 2? Não. Vai ser um de hoje até quarta, e quarta na próxima aula vai ser outro. Ah, ok. E outra coisa, eu quero agradecer vocês que estão dando o curso, tanto o Rui como você, como o Francisco,
e os participantes, porque está sendo muito bom. E tanto os irmãos também que vão pondo, né, comentários e tudo. Eu estou aprendendo muito nesse tempo todo de cristã, não é? De conhecimento da palavra. Nunca aprendi tanto e acho que podemos aprender muito mais. E pronto, obrigada, Francis, pela iniciativa e a todos que estão trabalhando arduamente para isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós que agradecemos, todos vocês. E é isso, gente. Então, assim, só para relembrar, se alguém tiver mais alguma questão, alguma dúvida, depois pode falar. Então, até quarta-feira o questionário vai estar disponível dessa semana, tá bem? Quarta-feira, às 13 horas. Na quarta, então, teremos a nossa aula novamente. E aí, vai ter um novo questionário de quarta até sábado de manhã. E depois, sábado, teremos a nossa segunda aula do sábado, né? Nossa segunda aula de sábado. Nós temos 2 aulas sábado, que é hoje e no próximo sábado. E depois nós já estamos caminhando para o fim do nosso curso. Certo? Espero que vocês estejam aprendendo muito, estejam formando a vossa ideia teológica a respeito de escatologia, estejam se apaixonando por esse assunto e que o Senhor esteja, o meu desejo é que o Senhor esteja colocando o amor pelo dia da sua vinda, porque vai ser o dia, sem dúvida, o dia mais glorioso e o dia esperado por todos nós. Amém? Muito bem. Amém. Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Mas ninguém tem dúvidas, pessoal? Se quiserem colocar. Tá tudo? Quem quer falar alguma coisa? O Luquinha e a Raquel hoje estão aqui presentes. Mano, 2 aulas seguidas presentes, isto está a ser bom. Muito bem, vamos orar então, gente. Um bom fim de semana a todos, já agora, e uma boa semana, tá bem? Vamos orar. Paizinho, te damos graças, entregamos este momento, esta aula em tuas mãos, que toda a palavra liberada aqui sirva de reflexão, meditação após as aulas, Pai. Nós possamos nos adentrar mais aos estudos, à busca, e que o Senhor coloque em nós uma paixão pelo dia da tua vinda, Senhor. Que tudo em nós possa almejar esse dia, porque será o dia glorioso, o dia em que a igreja será glorificada e seremos semelhantes a Ti. Obrigado por toda a palavra, todo o ensino que o Senhor tem nos dado sobre os aspectos do dia do teu dia, sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós nesses tempos, por tantas barreiras que têm sido quebradas, Pai, religiosas, que no passado nós não estivemos atentos a isto. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e o Teu Espírito tem nos conduzido a novos tempos, a uma nova ideia, a um novo conceito. Na verdade, ao Evangelho genuíno, Pai, ao Evangelho completo, todo do Evangelho. Que nós possamos continuar Te buscando, dá-nos sabedoria e conhecimento para mais de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Guarde e proteja cada um que está aqui, Pai, para a honra do Teu nome. Todos nós possamos manifestar todo o conhecimento que temos aprendido para as pessoas que estão em nossa volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.